Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola, Turma do Esporte, nesta segunda-feira, hoje dia 3 de dezembro, aqui no Canal 9. Os destaques de hoje: vamos falar do tiro esportivo. Daniel Lopes está conosco aqui, vai bater um papo a respeito dessa modalidade esportiva. Vamos falar também, a Itália vem jogar em Salvador na Copa das Confederações contra o Brasil, na Arena Fonte Nova. O Bahia continua na Série A para 2013. Vai ter Bavi, amigo. E você vai acompanhar essas e outras informações a partir de agora aqui no Canal 9. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Estamos de volta aqui no Canal 9, falando de esporte nesta segunda-feira para o torcedor do Bahia, feliz da vida, e também o torcedor do Vitória. Mas hoje aqui temos convidados. Daniel Lopes está comigo aqui, vai falar sobre tiro esportivo, está conosco. Boa tarde, seja bem-vindo, Daniel. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal da Turma da Bola, Turma do Esporte. É um prazer estar aqui, agradecemos a oportunidade, mais uma vez, para desmistificar essa história do tiro, a história da arma, e mostrar ao pessoal, ao cidadão, à população, que é um instrumento, nós somos um veículo e devemos conduzir da maneira correta. E é um esporte, né? Sim. Esporte, a gente tirar, desmistificar um pouquinho isso. E Luiz Pereira está aqui com a gente também, que já participou de tiro ao alvo também, né? Isso aí é minha praia, né? De certa forma, é minha praia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Você atira bem? Atiro, sim. Graças a Deus. Obrigatoriamente, né? Porque não tem outra opção para mim. Bom, acabou a agonia, né? Acabou o inferno, porque no sábado a gente penou com Vitória e no domingo a gente penou com Bahia. Graças a Deus, esteja feliz quem estiver. Eu não, porque nunca passei dias tão ruins. Mas tem gente que até saiu de trio. Vitória tudo bem, O trio até fez parte da torcida do Vitória. Agora do Bahia, no último jogo, no último momento, a duras penas ter trio, aí só Marcelo e Paulo Angelino para correr atrás. Muito bem, mas vamos falar do tiro esportivo. E Daniel está com a gente aqui, Daniel Lopes. E Daniel, a ideia que se tem é que é um esporte violento, né? Do tiro. E algumas pessoas acham, porque a gente vê tanta miséria, tanta desgraça aí que acontece, principalmente nos Estados Unidos e outros países aí, sempre atiradores e matou 1, 2, 3. Agora aqui no Brasil a gente não vê falar que atirador, o cara que participa desse esporte está envolvido em nenhum tipo de violência, ele não usa arma para sair assaltando, matando por aí. Então há uma certa discriminação com esse tipo de modalidade esportiva. E outra coisa que eu também fico interessante, já me dando logo duas perguntas para você. Essa questão do desarmamento atinge vocês? Bom, vamos lá. Vamos começar então a falar pela primeira pergunta, que você fala a questão do envolvimento do atirador com crimes, né? Primeiro passo. Se a gente fala em atirador, como a mídia coloca, o atirador alvejou pessoas, primeiro uma visão equivocada, porque o atirador, ele é técnico, ele é profissional, ele é esportista. Ele não vai utilizar o armamento, que é o seu equipamento de treinamento, o seu equipamento de lazer, para efetuar sua defesa pessoal. Primeiro ponto. Segundo, quando a gente fala do envolvimento, a gente está falando em quantidade. O quantitativo de atiradores nos outros países, onde aparece muitos sinistros em relação a esse caso, é infinitamente maior do que o Brasil. Por quê? Porque lá você não precisa especificamente ter uma concessão de esportista para poder você ter o armamento. Até para comprar arma mais fácil. Você chega na loja nos Estados Unidos, especificamente, declara lá
a sua moradia, você não pode responder nenhum processo, paga, 24 horas depois você vai pegar o registro e o armamento. Aqui no Brasil, para que você compre uma arma de fogo, é completamente diferente. Segue padrões, tanto pela Polícia Federal, que é o SINARME, Sistema Nacional de Armas, quanto ao Exército, que é o DSSPC, Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados. Existe todo um processo, um protocolo, que ele tem uma margem de tempo para que você tenha essa autorização, essa concessão, que vai de 45 até, vamos botar assim, por baixo, 90 dias. Sua vida é completamente exposta para que você tenha essa concessão, para que você compre, para que você chegue a ter essa concessão. Então, vamos falar no início, para que eu obtenha uma arma de fogo, para que eu compre essa arma de fogo. Até então eu não tenho conhecimento nenhum sobre o esporte, né? Não conheço, mas eu quero ter uma arma de fogo. Então, como é que se começa? Eu vou até a Polícia Federal, preencho todos os requisitos, vou lá preencher um cadastro, vou dizer para que eu quero aquela arma, eu tenho que comprovar a necessidade. Uma vez comprovado essa necessidade, agora eu vou passar por uma comprovação, eu tenho que comprovar residência fixa, eu tenho que comprovar idoneidade, eu tenho que comprovar ocupação lícita. Se eu, por exemplo, estiver desempregado, eu não tenho essa autorização, eu tenho que estar empregado, eu tenho que comprovar a ocupação. No momento que eu comprovei, eu vou para a segunda etapa, que é ser avaliado por um psicólogo que é credenciado pela Polícia Federal. Após essa avaliação, eu sou encaminhado para um instrutor credenciado também pela Polícia Federal. No caso, eu sou um dos instrutores credenciados do estado da Bahia, e nós faremos a avaliação de aptidão técnica para saber se aquela pessoa tem condição ou não de ter o armamento desejado. Você é instrutor de tiros, né, credenciado à Polícia Federal. Isso. E registrado também hoje no Exército Brasileiro. Eu tenho as duas concessões. Sou apto no momento, tanto que atirador, quanto instrutor e professor de escolas de vigilante. A gente aproveita as imagens aí, fala pra gente aí como é que a gente vê que tem uma arma, de uma coisa, esse aparelhinho aí do lado tá, aqui. Isso é um timer, é um aparelho que vai medir o tempo e a quantidade de disparos dados, ele é muito preciso. Nossa. No momento em que ele é acionado... É você atirando ali? Sou eu que estou disparando ali naquele treinamento. E a gente vê ali que você tem um tipo de uma pistola, né? Certo, isso. E o outro você tem o quê? Uma carabina que apareceu na imagem. Se trata de armas longas e armas curtas, né? Para as categorias, as armas longas, aí, por exemplo, são duas armas curtas, uma pistola Tanfoglio italiana, da categoria Production, ou seja, a arma de produção, ela não tem nenhuma modificação, e depois a gente mostra... Production que ela é fabricada no Brasil? Não, ela é italiana. Ah, italiana. Ela é italiana, da marca Tanfoglio. Essa já é um Imbel, Indústria Nacional Bélica, né, brasileira, que essa daí já é uma arma feita também, aqui no Brasil. Feita no Brasil, já customizada para a prática do esporte. Aí nessa outra imagem nós vemos carabinas de ar comprimido, que são disparados aí a 25... Aí de ar comprimido. Aí já é 22 de ferrolho, né? Você vê que possuímos aí mulheres competidoras, aí também tem uma senhora disparando. É um esporte completamente seguro, completamente prazeroso. Eleva o grau das pessoas ao seu ímpeto competitivo, especificamente. Eu percebi ali que tem uma espécie de um binóculo ali. O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma luneta para que você enxergue aonde o disparo está pegando, onde o projétil está atingindo no alvo, porque a distância ali deve ser 25, 50 metros. Essa distância daí onde você está atirando? Aonde eu atirei foi distância de 15 metros. E essa daí onde está com as carabinas? Eu acredito que deva estar em 25 a 50, a 75 metros. O cara tem que ter uma visão muito boa, né? Sim. A visão é um dos principais... A visão é um dos principais sentidos que utilizamos para o tiro. Daniel, e como é organizar o tiro na Bahia? Bom, nós estamos passando por algumas etapas, alguns sufocos, digamos assim, pela lei do desarmamento, né? Com esse fato da lei do desarmamento ela ser ríspida à pessoa que queira ter uma arma, isso de certa maneira também sufoca o atirador. Porque nós sofremos todas as sanções também que o cidadão de bem sofre. Nós temos o direito de ter até 12 armas de fogo, sendo 4 de calibre restrito, mas não temos o direito de ter o porte de uma dessas armas. No momento que eu estou indo para um clube de tiro, que eu não tenho um porte de arma para segurar o meu arsenal que está viajando comigo até o clube, eu posso ser muito facilmente interceptado e ser roubado nesse momento e até mesmo perder as armas, que vai voltar contra a sociedade. Que fique bem claro para a sociedade que o atirador não é a pessoa que causa
o acidente, o incidente ou até mesmo o infortúnio, que são as mortes. As pessoas que entregam sua arma para a Polícia Federal são pessoas de bem. O marginal, ele não vai entregar sua arma. Não. Ele já está à margem da sociedade. Então, até porque se ele for entregar a arma dele, ele vai ser preso. Um instrumento até de trabalho, infelizmente, é um instrumento de trabalho do entre aspas, né? Trabalho entre aspas, né? Agora, eu percebo que você tem essa dificuldade. Agora, para ter eventos desses que vocês fazem, precisa de patrocínio, né? Sim. E automaticamente, com todas essas sanções, há uma dificuldade muito grande de vocês conseguirem esse apoio. Há apoio do governo do estado? Não há nenhum tipo de apoio de nenhum dos governos. Ninguém quer aparecer em cima disso. Nem municipal, nem federal e nem estadual. Nós temos hoje um porta-voz, que é um deputado federal que está tramitando junto com a nova lei, na verdade, revogando o Estatuto de Desarmamento, e estamos tentando, de certa forma, mostrar a necessidade. Eu não posso falar de veículo se eu não sou um técnico no assunto. Eu não posso falar de corpo humano se eu não sou um médico, se eu não tenho instrução para que fale daquilo. Mas eu posso falar do armamento porque eu sou um técnico e um dos estudiosos do assunto. E a lei do desarmamento foi criada por pessoas que não têm o conhecimento técnico. Essa lei do desarmamento? Sim, a nossa nova lei. Né? Isso. Né? Então ela foi criada de uma forma, digamos assim, urgente, pela condição que o Brasil passava, emergencial, mas hoje que precisa ser visto. O nosso Código Penal ele é defasado. Ela acabou atropelando também a questão do esporte, né? Do esporte. Ela não passou... nivelou por baixo, digamos assim. Exatamente. Porém, o esporte, ele, que fique bem claro, ele é cuidado pelo Exército Brasileiro. Ele é controlado pelo Exército Brasileiro, pelo Departamento de Investigação de Produtos Controlados. Interessante isso. Uma coisa mesmo, como é que vocês guardam essas armas? É porque assim, você tem em casa, muitas pessoas podem analisar, não, ele é atirador, ele tem arma em casa. Como é que é guardado isso? Tem crianças em casa? Como é que é feito todo esse processo do cara que participa desse esporte, o homem ou a mulher, e como é que guarda essas armas? Excelente pergunta, porque fica a curiosidade assim, se eu tenho uma concessão de até 12 armas, como é que eu guardo esse equipamento? Bom, a princípio, eu sou pai, eu tenho uma filha, e é evidente que minha filha vê de vez em quando eu manuseando esses armamentos, e eu primeiro mato a curiosidade da criança. Eu não escondo. Claro que eu guardo, mas eu não escondo. Aquilo não é um crime. Não tem que ser escondido. Então, o primeiro passo. Para que você tenha essa concessão, o Exército vai até a sua residência. Então, que fique bem claro para as pessoas que querem ser um atirador, que querem usufruir dessa concessão, o Exército ele vai adentrar ao seu domicílio. Você vai declarar o que você tem, aonde você tem, onde você vai guardar. Mas se no momento da vistoria o Exército Brasileiro comprovar que você não tem essa competência, você não vai ganhar essa concessão. É o que? O quarto específico? A princípio, vamos partir da segurança. Para que você guarde uma arma de fogo, você tem que ter um cofre. Primeiro ponto. Esse cofre tem que estar dentro de um local onde somente você tem acesso. Quando eu digo você, por exemplo, sua esposa, família. Mas que você tem um acesso primário daquele local. E especificamente ele tem que estar salvaguardado dentro de outros quartos. Ele não pode estar apenas na sala que a pessoa já dentro de uma porta e chega. Não. Então vamos lá, minha casa ela tem grade, minha casa ela tem cachorro, tem câmeras, tem cerca elétrica, tem portão eletrônico e ainda, além do mais, de todo esse, digamos assim, essa proteção, até chegar à sala onde eu guardo as minhas armas, você ainda tem que entrar mais 2 ou 3 partes da casa. Vários obstáculos. Então não é tão fácil. Com isso eu ganhei a concessão do Exército para ter onde guardar. E assim são todos os atiradores que possuem essa concessão. Eu digo uma coisa, eu te vi atirando com pistola ali. Qual o calibre que você está usando? Hoje eu utilizo o calibre 38 Super Alto, que é um 9x23, é um 9mm alongado, e utilizo o calibre 40. São os dois calibres. E o 9? O 38 Super Alto. 38 Super Alto. Para a categoria Production, né? Para a categoria do qual eu sou atirador. É isso interessante. Quais modalidades que a gente tem aqui? Do tiro esportivo, vamos falar dele de duas formas. Do tiro prático e do tiro esportivo, né? Eu sou um atirador de tiro prático, pertenço à Federação Baiana de Tiro Prático e Confederação Baiana de Tiro Prático.
O tiro prático ele trouxe ao Brasil uma realidade de tiro. O tiro esportivo é aquele tiro que você faz com carabina de ar, com pistola 22, é um tiro estático. Você fica parado, disparando no alvo em determinada distância e não passava, digamos assim, daquela questão de inércia, você ficava apenas naquele lugar. O tiro prático não. Ele trouxe a realidade do mundo policial, ele trouxe a realidade do dinamismo do tiro para que o atleta ele tenha que se locomover, se mover durante as pistas, enfrentar os obstáculos como pontes, como abaixar, atirar abaixado, atirar ajoelhado e disparar nos tiros. O seu objetivo é, do IPSC especificamente, que é a categoria, você disparar o mais rápido com o maior número de precisão possível. Assim ganha um torneio. Um torneio de IPSC hoje, você vai efetuar uma média de 6 até 15 pistas e você tem que ter um desenvolvimento de todas as pistas bem linear, tranquilo, para que você alcance o objetivo final. Não adianta você ganhar 3 pistas e perder 9, né? Você tem que manter essa frequência. Então, para o tiro prático, nós temos o NRA, o saque rápido, o tiro de defesa, nós temos o IPSC, que é a menina dos olhos, que é a grande estrela do tiro prático. E faço um convite a vocês para que dia 15/12, na Associação Baiana de Tiro, a Federação Baiana de Tiro Prático, junto com a ABT, Associação Baiana de Tiro, vai estar efetuando a final do Campeonato Baiano de IPSC. Onde é? Fica no CIA, no estande da Associação Baiana de Tiro. Tem um site, né, abttiro.net. Quem que tiver dúvida, entra no Google, coloca lá Associação Baiana de Tiro. Vai ver lá que estamos já divulgando o nosso campeonato, a final do Campeonato Baiano. Final do ranking baiano. Nós estamos falando aqui com Daniel Lopes, instrutor de tiro, aí credenciado pela Polícia Federal. A gente sempre soube aqui que a gente vê que em outros países o tiro é um esporte nobre, né? Sempre foi ligado à realeza, desde a época do Império. Sim. Tira a codorna, né? Isso. E aí sempre foi ligado à nobreza. É verdade. Em outros países também. E aqui no Brasil, ele também é um esporte de elite, de classe A, a impressão que se tem. Sim, quando fala assim, elite, eu acho que é um esporte caro. Que é porque é um esporte caro. Mas ele é um esporte caro não porque as pessoas que têm condição adentram a esse esporte, mas sim porque as normas, as regras e os encargos fazem com que ele fique caro. Porque a bem verdade é que o custo do armamento, o armamento ele é um objeto pequeno, tanto como arma longa quanto arma curta, é um objeto pequeno de aço. Então, teoricamente, qualquer bom ferramenteiro pode fazer uma arma de fogo. Né? É uma bem verdade. Não tem nada de especial, não tem nenhuma liga hiper mega importada que venha fazer o armamento. Não, muito pelo contrário. É aço, um material de aço, um cano, um ferrolho, duas talas de madeira e o resto de mola, enfim, peças. O que fica caro, na verdade, é você chegar até ter esse acesso. Porque os tributos e os encargos são muito altos para a compra do armamento. E até que você venha a ter essa arma, você paga também muito por isso. Você paga todas as concessões, as renovações, as anuidades, as federações, as confederações. E isso acaba com que você pese um pouco no bolso, onde dói mais no brasileiro, né? Que é o bolso. E as pessoas acabam não adentrando ao esporte. Uma pistola .40 que você está usando ali, Certo. e uma que o policial usa, que normalmente o polícia militar e civil usa um .40. Certo. Tem alguma diferença? Tem muita diferença. A diferença ela vai do princípio da precisão até o princípio da utilização. Por quê? A polícia, vou falar da polícia militar. A polícia militar ela utiliza as pistolas Taurus, são pistolas nacionais, que foram estudadas exclusivamente para o uso policial, com todas as suas travas, com todas as seus aparatos técnicos para que o policial possa utilizar em segurança. Eu utilizo uma pistola Tanfoglio, uma pistola italiana, uma liga de aço completamente diferente da liga utilizada aqui, com um grau de espessura de suas paredes de aço bem mais largos, ou seja, uma pistola que vai me dar condição de dar aproximadamente, vamos botar assim, 100 mil tiros sem precisar de uma manutenção. Já uma pistola convencional você vai chegar a 5 a 15 mil tiros, talvez precisando trocar algumas peças, né? E a pistola do atirador é uma pistola única. Ela é o atirador quem compra, é o atirador quem cuida. Talvez uma pistola de um policial, que seja de uma guarnição específica, passa de uma mão para outras e o cuidado não é o mesmo de cada pessoa. Né? Uma pergunta que todo mundo faz, que o leigo faz, se uma pistola cair, ela dispara? Excelente pergunta. Vamos partir do princípio que o armamento está em perfeito estado. No momento que ele está carregado e pronto para disparar, se eu jogo ele no chão, ele não vai acontecer nada.
Se você pegar aquela arma e colocar ela parada aqui durante 1000 anos, ela vai ficar apontada para o mesmo lugar sem disparar nenhum projétil. Ela não vai ter nenhum disparo. Agora, se não tem vida própria, é um objeto. O que faz disparar o armamento é esse objeto aqui. É o dedo. E se for um erro, o erro também é humano. É humano. Quando uma arma de fogo é disparada e é detectado que houve, nesse momento, uma falha, foi um tiro acidental, é evidente que foi negligenciado uma regra de segurança. É muito óbvio. Aconteceu um acidente com arma de fogo, foi negligenciado uma regra de segurança. Daniel, para encerrar aqui, a gente já chega aqui ao nosso horário. Para um indivíduo se tornar um atirador e participar, o que é necessário? Vamos lá. Todo mundo vai começar por ser um cidadão comum que não tem nenhuma concessão. Então, nesse momento, eu acho que o primeiro passo e o mais importante é conhecer um clube de tiro. Pesquisar, hoje nós temos a internet, que é algo que é fantástico, um advento que leva a gente ao mundo, conecta a gente ao saber profundo. E nesse momento só é você se conectar à internet e procurar um clube de tiro mais próximo da sua cidade. E ao clube de tiro, ao adentrar, você falar com as pessoas que você é novo no esporte, que você quer conhecer o esporte, que você quer fazer parte. Aí sim você vai estar apto com pessoas qualificadas, a pessoas que saibam fazer, saibam tratar e lhe encaminhar de uma forma muito competente e responsável. Pronto, você trouxe os bonés aqui pra gente. Eu trouxe aqui um bonezinho da Instrutores e Associados, que é uma marca nossa, recém-criada, que fala sobre justamente isso, instrutores e associados, a todos que são instrutores e a todos que querem se associar e praticar o tiro de forma responsável. Tá aqui o boné. Bota na cabeça de Lula aí. Bota, Lula, me dê permissão, Lula? Lula tem uma cabeça pequena, com todo respeito. Clube aí, ó. Bacana. Tá vendo aí? Já vai sair daqui com um boné bonito. Garoto propaganda aí. Lula vai ser Ô, Luiz. Daniel Lopes, obrigado. Viu? Muito obrigado a vocês Acho que foi primeiro. de grande valia aqui. Acho que você acabou desmistificando e informando pra gente o que o telespectador tinha. Mas quem tinha uma ideia totalmente diferente sobre o tiro, agora mudou de opinião. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, primeiro para a sociedade, que é de um modo geral aonde nós vivemos, e para todos tem uma ideia básica que a arma é um objeto como um carro. Quem faz a função do carro é o motorista. Se eu sou um motorista negligente, se eu sou um motorista inconsciente e principalmente um motorista irresponsável, eu vou causar um acidente e vou chegar até matar pessoas. O mesmo caso da arma. Eu fiz uma parábola com a Viviane uma vez e eu gostaria de repetir, é até interessante. A gente fala o seguinte: no dia que nós acabarmos com as armas de fogo porque elas matam as pessoas, nós deixaremos as lâminas. Aí vamos lá e extinguimos as lâminas. Nós deixaremos as pedras e os paus. Nesse momento nós também vamos proibiremos as pedras e os paus. Ficaremos com as mãos. E poderemos ainda assim atingir a sociedade e ainda assim cometer sérios absurdos a outro ser humano, não é verdade? É verdade, então, muito obrigado. E o evento em Simões Filho, dia 15/12, a última etapa da Federação Baiana de Tiro Prático, a última etapa do IPSC, entrega do ranking. Tá todo mundo convidado, todos os policiais da cidade de Salvador, da cidade de Simões Filho, adjacências, da Bahia. Meu amigo Lula, eu faço questão que ele vá lá também. Se puder atirar com a gente, vai ser um prazer estar com você. Gostaria muito que vocês fossem. Viviane já é uma inclusive uma com o Duval, não foi o nosso câmera, que inclusive teve uma videocassetada que deu a arma para ele atirar para cá, ele apontou ao contrário. Ainda fez assim, ó. Mas é isso. Daniel, obrigado. Viu? Obrigado a vocês pela oportunidade, um abraço a todos, estamos sempre de portas abertas. Daniel Lopes, instrutor de tiro, aqui bateu um papo com a gente a respeito desse esporte. Vou break, volto daqui a pouquinho também falando da Fonte Nova, falando do Vitória, falando do Bahia. Detalhes instantes aqui no Canal 9. Sometimes everything's wrong. Now it's time to sing along. When your day
Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Hold on. Hold on. De volta aqui no Canal 9, falando de esporte, já vamos falar que o Vitória viu que vai participar da seletiva da seleção brasileira de judô. A gente vai acompanhar as imagens aí e vai falar a respeito disso aí, onde o Esporte Clube Vitória vai participar do judô. Você gosta de judô, Lula? Já aqui também conosco o Márcio. E você já jogou? Você fez judô, né? Fiz sim. Eu e Márcio. Não. Eu e Márcio lutamos judô. Vamos ver as imagens aí, o Vitória vai participar aí da seletiva. A equipe sub-18, sub-21 do Esporte Clube Vitória estarão na seletiva para a seleção brasileira que ocorrerá no ginásio Tancredo Neves, na cidade de Vitória, Espírito Santo, entre os dias 7 e 9 de dezembro. Para cada categoria se classificarão 2 atletas e os rubro-negros Rafael Bonfim e Thiago Pinho são favoritos para essas respectivas vagas. Atual campeão baiano, o Leão também participou do Campeonato Brasileiro recentemente e terminou na 7ª posição. Lula, que bom, né? O Vitória participando. Eu já vi que participou daquela questão, aquela senhora que esteve aqui, bateu um papo com a gente. Enfim, é bom o Vitória também abrangindo mais, saindo mais do futebol. Olha, você viu que o Vitória está ajudando aquele povo do Calabar, né? Aquele jovem que veio do Calabar, aquela senhora da natação, enfim. O Vitória tem essas... Está entrando agora, está entrando no esporte amador e eu espero que o Bahia siga essas pegadas, né? Não é possível, né? Porque o número de esportistas, o número de torcedores que gostariam de representar a Bahia e Vitória, com certeza é muito grande. Parabéns aí a todos, viu? Sem contar que se depender apenas do governo, do Estado, a gente fica sem. Então alguém tem que investir. Mas o governo sem do Estado não pode comentários. fazer tudo, né? Mas o mínimo ele tem que fazer. Não, que ele faça o mínimo e nós façamos o resto. O que é o mínimo, diga aí? O mínimo é o percentual que cabe ao governo para fazer o equilíbrio entre o que não pode e o que pode. Né? Sim. E entre o que se pode e o que não pode, ter feito alguma coisa? Não. Então, Mas vamos fazer, né? mas vamos falar agora da Arena Fonte Nova. Torcedor, Tecfil Brasil vai jogar aqui, viu? Na Arena Fonte Nova, teve o sorteio, a gente vai ver as imagens aí. O Brasil nunca jogou com a Itália, nem amistoso aqui no Brasil. Não, aqui no Brasil. Vai jogar aqui, né? Um grande jogo. Eu acho que para Salvador é interessante, apesar de ter a maior comunidade espanhola aqui, né? Ricardo Silva, né? Ricardo Silva vai comandar a equipe do Botafogo. O Ricardo Silva que prefere ser funcionário do Vitória do que seguir uma carreira realmente de técnico. E aí o Vitória acabou fazendo essa parceria com o Botafogo e o Ricardo Silva vai ter a oportunidade de montar uma equipe, assim, com os recursos limitados. É um time B do Vitória, né? Aí além de auxiliar técnico, o Vitória emprestou o atual campeão da 2ª divisão, o preparador físico Ednilson Senna e alguns jogadores ao time que foi campeão da 2ª divisão, que é o Botafogo. A parceria entre o Rubro Negro e o Alvirrubro Baiano ainda contará com a utilização da Toca do Leão como centro de treinamento para a pré-temporada da equipe botafoguense. Ricardo Silva chegou a atuar como técnico do Vitória durante a Série B desse ano. Foi afastado depois de 3 partidas com a chegada de Paulo César Guzmão. detalhe, essa parceria é excelente. Vitória vai dar 16 jogadores, o técnico... Dá tudo. O time e se por acaso, no jogo Vitória e Botafogo, esse pessoal vai jogar? Vai. Sim, porque de repente não tem nem material humano para jogar. E no Vitória e Botafogo, o Vitória precisa vencer o jogo para chegar na semifinal, o Botafogo vence. Não vence não. Não vence não, por quê? Não entendi, Paulo.
Não entendi. Não acredito, não. Ah, tá certo. Não é nada, meu. É fogo amigo, tirar no pé. Não, Margarete. Tirar no pé, não existe isso. Não tem condições. Agora eu acho que é uma boa, viu? Queria desejar boa sorte aí ao pessoal do Botafogo. Ricardo Silva, que infelizmente nunca quis assumir um papel de ator principal, sempre como coadjuvante. É um direito que assiste ele como técnico, apesar de que a gente gosta, temos sua admiração, uma pessoa humana maravilhosa, e a gente deseja a ele boa sorte, né? Mas tomara que tenha boa sorte, porque no Botafogo, por exemplo, tem um jogador, um centroavante chamado Gino, parece, Gino? Se não me falha a memória, um camisa 9 do Botafogo que jogou aqui, foi artilheiro da segunda divisão, 1000 vezes melhor do que qualquer um do Bahia. E tava lá, ninguém sabe, ninguém viu onde tá o cara. Muito bem, mas o Bahia é assunto que a gente fala daqui a pouco. Eu vou ao break e volto daqui a pouquinho para falar a respeito do Esporte Clube Bahia. O Bahia que continua na primeira divisão. Agora eu vou te contar, viu? Que infelicidade daquele zagueiro da equipe do Atlético Goianiense. O Goianiense estava pedindo para tomar o gol no segundo tempo. Não achei não, eles foram para dentro do Bahia. Só no segundo tempo, o Atlético cansaram. Pra dentro do Bahia? Quanta defesa o Marcelo Lomba fez, Paulo? No segundo tempo, o Atlético Goianiense pediu para tomar o gol, meu Paulo. Uma defesa. Não sei, a gente vê isso daqui a pouquinho, a gente fala a respeito do Bahia, vê como é que ficou e não deu pro Sport, hein? Que pena, o Sport não subiu. Não subiu não, não ficou na Série A e acima de tudo precisava vencer o jogo e torcer para que Bahia e a Portuguesa perdessem, mas não teve jeito. E, inclusive, com um gol perdido de pênalti de Chiesa, que falou demais. Como tem um ditado popular que minha avó dizia, quem fala demais... Dá bom dia, cavalo. E ele, realmente, o Chiesa, acabou ontem decepcionando o torcedor da equipe do Náutico, que depois fez uma festa danada. Inclusive, lá é conhecido pela torcida do Náutico e do Santa Cruz, a equipe do Sport, como uma coisa. Lá o negócio pega. E aí todo mundo dizendo aqui, porque o Sport... Eu não sei... Foi tanta coisa falando dessa... Coisa? Tanta coisa falando do esporte, eu respeito o esporte, eu gosto, é um time nordestino que merece todo o nosso respeito e admiração, mas eu não sei onde é que foi tanta mala do esporte que arrumou tanto dinheiro. Se foi 1 milhão... Para o Atlético. E meio para o Atlético. X para a equipe da Ponte Preta. Era o salário do ano todo dos jogadores. Bom, guardou o dinheiro para parar o ano, só isso. Será que eu mesmo? Acho que foi muito exagero aí, mas não teve jeito. A mala... Agora, que cor foi a mala lá pra Goiânia? Eu acho que foi uma cor de rosa, viu, Paulo? Porque o cara deu uma entregada daquele. Mas esse assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no canal 9 Detalhes em instantes. Bahia destaque para o torcedor tricolor ficar atento e ligado. Instante só. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite.
Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Estamos de volta agora para falar do Esporte Clube Bahia, que continua na Série A. O Bahia venceu ontem com o gol do Gladiador, todo mundo falou. Apesar de que o Bahia, mesmo perdendo o jogo, continuaria na Série A, né? Porque o Sport teve a infelicidade de sofrer um gol e Araújo fez o gol. Esse mesmo fez o gol já. Araújo e atrasaram. O interessante é que o Sport atrasou o jogo durante 10 minutos. 10 minutos. E aí acabaram todos os jogos e o Sport ficou lá no relento, jogando e já na Série B, rebaixado. Porque o jogo da Portuguesa... Porque quando acabou o jogo do Bahia da Portuguesa, aí o Náutico não queria mais jogar. Já não adiantava mais, não adiantava mais nada pro Sport. O Sport poderia até vencer a partida, mas quem estava na frente dele, que precisava perder, já tinha acabado seus jogos. E o Bahia? O que aconteceu ontem? O Bahia te convenceu? Jogou melhor? Foi tudo a mesma coisa? Luiz Pereira. O Bahia teve um primeiro tempo razoável. Teve um gol perdido pelo ataque do Atlético. Depois só isso. O Bahia equilibrou o jogo. Foi o melhor jogador em campo. O Bahia equilibrou o jogo e não deu 4 ou 5 ou 6, porque o Bahia não tem atacante. Tem finalizador. Aí o narrador, ontem eu estava comentando pela Cristal, e aí o narrador me perguntou: e aí, Luiz, qual a mudança aí no Bahia? Você faria? Eu digo, faria. Tirava Zé Roberto e já o time com 10. Inclusive, Zé Roberto mudou o nome, viu, torcedor? Zé Roberto, com todo respeito ao jogador que tem família, a gente sabe que ele tem uma história no futebol brasileiro. É um dos jogadores, só. Ele é um jogador, e a gente precisa ter o respeito desse jogador. Aliás, qualquer jogador. Mas o Zé Roberto foi o jogador que saiu do Bahia que não fez um gol esse ano. O nome dele agora é Zé Roberto. Parente de Humberto e dois Berto. Mas ele é Zé Roberto, que não conseguiu fazer um gol nessa competição. Mas a gente espera, é um jogador que ninguém desaprende de jogar futebol. Eu acho que ele não passa um bom momento. Mas tem até dezembro no Bahia do ano que vem. Tem um ano, né, de contrato. Tem mais um ano de contrato. E a gente espera que ele tenha sorte aí. A gente deseja aí toda a energia positiva para ele. Mas voltando a falar do Bahia, que você estava concluindo, te atrapalhei. Essa roupa aqui dessa coisa, eu quero dizer o que é homenagem ao Bahia? Tristeza. Mas ele é azul, vermelho e branco. Exatamente. Quem usava muito essas roupas assim era o senador Adriano Carlos Magalhães. É, mas ele era Vitória. É, mas só usava a camisa assim. E aí quando o Bahia foi campeão, ele foi receber o Bahia. Beijou a taça. Exatamente. Ele era Bahia. Ele era Bahia. Eu faria a mesma coisa, né? Eu, governador, eu faria a mesma coisa. Dava abraço. Não, mas ele foi ministro das comunicações e foi lá e beijou. Bom, o negócio é o seguinte. O Bahia tem uma defesa razoável. A defesa é razoável. O meio campo já sabe. Helder, Fael e Jones. Ali não vai pra lugar nenhum, né? Um toca pra outro, a 2 metros. Não se tem um lançamento, não se tem uma... Vamos acompanhar. A gente fala com as imagens, acompanhando os melhores momentos. Se salva Gabriel. Mas nem o Helder, nem o Fael, nem o Jones são jogadores de passes longos para armar jogada. Eles são volantes. É aquele jogador que faz a transição entre a zaga e o meio campo. Olha, a gente vê as imagens aí. Me diga qual é o meio campo que ele vai fazer a zaga. Exemplo, ele pegou a bola do Lucas Fonseca, ele vai tocar para quem? Aí... Essa foi a única bola que foi difícil. Fez o coração do torcedor tricolor parar. Essa bola foi no começo do jogo. Logo no começo. Logo em seguida vai perder 2. Aí a gente falou, a mala foi pesada. Não, agora tá prestando atenção, o torcedor do Bahia é fantástico, né? Tinha mais torcedor do Bahia que o Atlético do Bahia. Como sempre. Essa bola foi dificílima. E logo em seguida o Bahia perdeu 2 gols. De cara. E aí, irmão, o Bahia podia dar 4 ou 5, porque o time do Atlético é fraquíssimo. Aí a falta, quem vai bater? Helder, né? Neto, que geralmente batia essas faltas aí, mas Helder partiu, bateu, houve um desvio ali, o Márcio pegou, largou, uma bola muito difícil, viu? De novo, aí falta aquele homem de área ali, né, do Bahia. Né? Exatamente. Para pegar justamente esse rebote aí, falta do zagueiro, o Bahia leva a vantagem. O Gabriel, o Bahia necessitou desse rapaz o jogo todo. Foi. O Bahia, logo no começo do primeiro tempo. Gabriel lúcido. Logo no começo do primeiro tempo, o Bahia não foi tão bem porque o Gabriel estava escondido. Quando o Gabriel
resolveu tomar as ações no jogo, mostrar sua personalidade e o Bahia melhorou no jogo. Falta pro Bahia, outra cobrança perigosa do Neto. O Bahia... Não, foi Neto que cobrou? Foi Neto. Neto que cobrou a Não, imagem... essa aí foi o Helder. Foi o Helder, de novo, né? E todas as faltas que ele cobrou foi venenosas, né? Exato. Errou aí A equipe também, do Atlético, Paulo, deu aquela pressão no início, mais fraca subia mesmo. de vez em quando, mas estava pedindo para tomar o gol. Olha aí, ó, outro dia. Se o Bahia, um time, tivesse um pouco de qualidade aí, goleava esse jogo. É 4 ou 5. A 1. Se você não colocar aquele chute como gol, né? Agora o Bahia tem isso, né? Eu tava fazendo o jogo e a gente vê que o Bahia é um time que não se entrega. Não. O Bahia, geralmente, dos 30 e poucos gols que o Bahia fez nesse campeonato, 40, 34 gols, acho que 25 gols, se eu não me engano, foi no final do jogo, foi no segundo tempo. E na história do Bahia, você que acompanha mais tempo, Lula, que a gente, sempre foi assim mesmo? Sempre. Porque eu lembro, o Bahia sempre no Bahia, finalzinho Bahia, de fazer ninguém saía do estádio antes do juiz apitar. Ninguém. Porque, via de regra, o Bahia fazia o gol aos 47, aos 48. Rodinei. O Bahia foi campeão com o de Rodinei lá no finalzinho. Charles aqui mais recente, naquele jogo contra o Faixa, o Bahia fez um gol aos 50 minutos. Eu fiz esse jogo, eu estava na TV, ela estou fazendo. Você mandou aí anotar Jefferson, Vitor Lemos, Caio César, Cleberson e Mancini para ir embora? Coelho. Jefferson. O Jefferson também? Ele nem testou. Ele não jogou, não ajudou, porque logo na pré-temporada ele sofreu a lesão O Jefferson eu tiraria dessa lista. Rompeu o ligamento do joelho. Sim, pra você só esses 6 jogadores? Não, tem mais. Porque a gente vai discutindo, falando do jogo aqui, falando dessas pessoas. Olha, o Jones Carioca, ele deu um toque a mais, teve um jogo aí. Esse aí ele chegou, nossa, mas deu sorte muito ali, o time do Atlético. Você vê que ele chegou e bateu. Que bola. Aliás, só deu Bahia aí, né? Que defesa maravilhosa. Na cabeçada do Fael. A Bahia foi absoluta, então. Não, pelo menos essa imagem no o Atlético primeiro Goianiense estava pedindo para tomar um gol. Tá pedindo pra tomar um gol. Eu acho que não, viu? Porque o que Márcio defendeu aí, ó. Sim, Márcio, se fosse um outro goleiro aí, provavelmente o Bahia teria feito mais gols, que nunca aconteceu no jogo contra o Sport. Enquanto aquele goleiro do Sport, que eu esqueci o nome, o titular da partida de ontem. A bola ainda pegou na trave ali? Tava em campo, o Náutico chutava de tudo quanto era forma e não fazia o gol. Quando ele foi substituído por contusão, o Náutico abriu o placar. Nesse jogo aí não tinha culpa ali, aí foi aquela roupa. Não, é isso que eu tô dizendo a você. A questão, o Bahia não fez mais gols por conta do Márcio. Porque se fosse um outro goleiro, o Bahia teria feito mais gols. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Atlético é um time extremamente limitado, não quis jogar bola, ou o Bahia que foi superior? O Atlético é limitadíssimo. Ou o Bahia que foi superior? Mas ainda assim, tava faltando uns 4 ou 5 jogadores. Né? Aí, ó, Souza, nessa bola aí. Aí já era. Essa bola não se perde. Helder perdeu um gol. Caiu na perna, que não é a boa dele, mas mesmo assim. Cortava pra dentro. Corta, né? Outro lance que era recurso. Outro lance que era Luiz Alberto da Rádio Cristal disse que é muito fácil jogar bola pela lateral. Você toca a bola no lateral, ele dispara pela linha, faz o cruzamento, se travou de pão, chega de cabeça, volta pro gol, é gol, pronto. Só quem diz do outro lado tem que esquecer de combinar também. Tem que esquecer de combinar, nem se combinar com o torcedor do Bahia, como sempre, apoiando o time. Ontem lá, nervosíssimo lá, o torcedor do Bahia. Você achava que ele ia ter tão nervoso assim que depois que o Sport tomou um gol... Antes de começar o jogo, eu tava apreensivo, lhe confesso. Tava chateado, apreensivo. Depois que eu vi esse time em campo, eu digo, poxa, se o Bahia tivesse qualquer um jogador melhor do que o Cleberson, o Zé Roberto e o Jones, vai dar 5-6. O Zé Roberto, ele ontem realmente foi... Ele não dava um pique. Zé Roberto não dava e o Jones Carioca, pelo amor de Deus. Mas ajudou, viu, gente? Ajudou. O Zé Roberto também ajudou. Se você disser que esse foi o único chute real mesmo. No segundo tempo. Fora isso, só da Bahia. Eu tô querendo ver a imagem do gol do Bahia daqui a pouco. A gente tá passando aqui os melhores momentos. Olha, aí já foi depois que o Rafael entrou. Aí o torcedor a Rafael já tá em campo. Aí o torcedor ia entrar em êxtase. Porque o último gol do Bahia no campeonato seria um gol de cruzamento do Jussandro e gol do Rafael. Esse aí, ó. Eu acho que o zagueiro, ele foi de uma irresponsabilidade. Ele foi displicente, ele não viu que o Rafael a bola chutaram por gladiador. Chutaram por lomba, pô.
Não, foi Lucas Fonseca. Lucas Fonseca. Deu um bicão pra frente. Pô. Ele fez o gol e ainda vai jogar na taça, na Copa do Brasil. Eu espero que ele faça outro, né, lá, porque ele não fez nenhum, só fez um de pênalti. Fez o gol. Agora uma coisa, Jorginho fica no Bahia, viu? Agora já Paulo Gione, pelo que eu vi ontem, a matéria que Bruno Queiroz fez com ele logo na saída do Serra Dourada, dificilmente vai ficar no Bahia. O Paulo Gione. Ele disse o quê? Eu achei ele muito magoado, né? Ele foi muito criticado, apesar de ser homem de bastidores, né? Mas vamos ver esse lance de novo aí. Ele podia fazer qualquer coisa, menos isso. Não, ele parasse, tem que a bola na mão do... Ele deixava o corpo no Rafael, que o Rafael ia se bater nele, o goleiro ia pegar a bola. A bola vai. Se bem que esse gramado é horroroso. Não, mas não tem nada a ver, olha aí, a bola chegou, ele não viu. Ele para, ele põe o corpo aí e deixa o Márcio pegar a bola. Aí já era. Aí já era, amigo. Mostra que esse time tá na Série B mesmo, porque... E merece. Merece estar na Série B. O Bahia fez o gol. É isso que eu digo, a zaga do Atlético Goianiense... a zaga do Atlético Goianiense tava pedindo. A gente viu outro lance do cruzamento do Jussandro, que o Márcio encaixou. Eu vi torcedor do Vitória ali, impressão minha ali. Tinha um torcedor do Atlético Goianiense com a bandeira do Vitória ontem. Não, se não me engano, eu vi torcedor do Vitória volta essa imagem aí dos torcedores, se der. Se eu não me engano, eu vi ali, torcedor do Vitória ali no meio, torcedor do Bahia. O Atlético é vermelho e preto. Não, mas no torcedor do Bahia? Dificilmente, não sei, a impressão que eu tive. Mas, final, 38 rodadas, acabamos o Campeonato Brasileiro da Série A. E o que a gente tem que se conscientizar agora não é esquecer. Bahia e Vitória passaram sufocos. O Bahia quase cai, o Vitória quase não sobe. E aí a gente precisa agora pensar o que é que a gente espera de Bahia e Vitória para 2013. Por quê? O ano que vem teremos Copa do Nordeste e com todo respeito, não vai enfrentar Juazeirense, Vitória, dá com lá as imagens, deixa eu ver aí. A impressão que tive, né? O torcedor do Bahia lá vibrando, tem um desesperado sem camisa ali, não vi. Daqui a pouco a gente vê se a gente consegue ver a imagem. Paulo, eu acho, não estou querendo polemizar não. O problema é o seguinte, o Vitória, de 20 times, tinha que ficar entre os 4 para subir. Isso. A missão do Vitória era muito mais difícil do que o do Bahia. Perfeito. O Vitória fez um elenco maravilhoso, detonou o primeiro turno. E o mais caro da Série B. O melhor de todos. Detonou o primeiro turno. Mas não foi o melhor. No segundo turno, alguma coisa aconteceu, Paulo, extracampo, para o Vitória cair tanto de produção. Como esse zagueiro aí? Porque... não lembro. Não sei se foi Ronaldo, não sei o nome dele não. Mas depois eu vejo aqui. Detalhe. Dos 20, o Vitória tem que ficar entre os 4. E Leonardo. É muito difícil. Pronto, já sopraram aqui Leonardo. Muito difícil. O Bahia é diferente. O Bahia, dos 20, tem que ficar entre os 16. Era uma missão muito mais fácil. Se bem que com times mais difíceis. Mas para um time mais caro da Série B, o Vitória brigava lá. A imagem aí, não. É uma camisa do Vitória, sim. Não, a camisa vermelho e preto. Do lado de cá, mais para baixo. Não, deixa quieto. Bom, um detalhe. Então, o Vitória terminou sendo o melhor time. Caiu de produção, Paulo, extracampo. O problema do Vitória não foi de elenco. Não, é a outra, não é essa é do Flamengo. Tô falando que tá embaixo. Não foi de elenco, né? O problema do Vitória não foi de elenco. Foi algum problema que ocorreu extracampo que deu esse declínio total do Vitória no segundo turno. O Bahia foi diferente. O Bahia não tinha time. Avisamos aqui o ano todo. O Bahia jogava sem laterais e com laterais improvisados e improdutivos que desmontavam o time do Bahia. Falamos aqui, o Bahia foi irresponsável 18 jogos. 18 jogos com laterais improvisados. Isso não existe no futebol. Por mais que você queira improvisar ou não criar ou não comprometer a sua folha, você não pode deixar. Isso ocorreu, o Bahia chegou a essa posição de último jogo tentar ainda a sua permanência por conta disso. Olha, os dois Lula deram sufoco porque o torcedor, tanto do Bahia como do Vitória, o torcedor do Vitória sabe disso. Eu acho que agora o torcedor do Vitória pode falar que o Vitória, gente, chegou, liderou quase o campeonato todo, a Série B. E de repente ficamos tremendo com o jogo do São Caetano. E aí quando empatou o jogo aqui em Salvador, quando a equipe do Ceará empatou o jogo, todo mundo ficou tremendo aqui. Exatamente. E olha que o jogo aqui começou um pouquinho mais tarde, se não me engano. Exatamente. Então o que a gente não pode é o ano que vem Bahia e Vitória fazer time para não cair.
no mínimo, ficar na Sul-Americana. Então, o torcedor baiano não pode ter 2 times que representam. Tá lá na Série A, tá maravilhoso, que bom. Agora, Marcelinho e Alex Portela tem que fazer um time competitivo, cada um o seu, porque Bahia e Vitória não vai fiscalizar o outro. Porque quem jogar pior na competição vai ter a gozação sem falta disso. Então, eu acho que é uma forma que a gente tem que cobrar Bahia e Vitória mesmo. Parabéns ao torcedor do Bahia, parabéns ao torcedor do Vitória. Teremos, enfim, praticamente 6 jogos de Bahia e Vitória o ano que vem, né? Olha, Campeonato Nordeste, Campeonato Baiano. 4 vezes do Campeonato Nordeste na primeira fase, caso eles vão para a final, mais 2. Não, eu não estou contando o Copa do Brasil, eu estou contando o Campeonato Nordeste, Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro. Isso pode ter 4 vezes no Campeonato Nordeste, na primeira fase na parte final. 4? Na primeira fase e na parte final. Pode ser 4 jogos. Não, pode ser 2, porque o Bahia e Vitória. 2 jogos no Campeonato Nordeste. Aí pode ter 4 no Campeonato Baiano. Os normais da primeira fase e, caso o Bahia e Vitória cheguem... Os possíveis classificados. E os possíveis classificados. Então, mais 2 no Campeonato Brasileiro. E o Baiano? 4 do Baiano, 2 da Copa do Nordeste, 6 do Campeonato Brasileiro, 8, caso na Copa do Brasil, 10. Então, final de ano, torcedor do Bahia feliz, torcedor do Vitória também feliz, porém preocupado, confesso que estou preocupado para o ano de 2013, até porque teremos jogos na Arena Fonte Nova, teremos equipamento esportivo muito bom e vamos realmente ter que montar equipes fortes para a competição nacional, até porque o Sport subiu na carona no erro do Vitória e pagou um pato grande esse ano. E a gente não quer que o Bahia, de novo, possa o ano que vem dizer vai cair ou Vitória subir e cair, não. A gente quer times lá que faça jus ao nosso estado. Lula, obrigado. Por nada, Paulo, a gente quarta-feira está de volta aqui. Agora, por favor, senhor Alex Portela e senhor Marcelo Guimarães, contratem jogadores, só atletas de futebol. Jogadorzinho, estão cheios. Atletas que jogam fora e dentro de campo. São homens, são decentes, para vestir a camisa do Bahia e do Vitória. Márcio, obrigado também. Boa tarde, Paulo. Até a próxima quarta-feira. Muito bem, então estaremos de volta na próxima quarta-feira e das especulações aí, quem será o técnico do Vitória? O Bahia parece que Jorginho deve ficar no Esporte Clube Bahia. Então, quarta-feira estaremos de volta aqui no Canal 9. Um abraço a todos, muito obrigado e um bom começo de semana para todos. Somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vence em vibração. Vamos, avante esquadrão, vamos ser o vencedor, vamos conquistar mais um tempo. Bahia, 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 ouve essa voz que é seu alento. Bahia, 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 mais um Bahia, mais um título de glória. Mais um Bahia, é assim que se resume a sua história. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vence em vibração. Vamos, avante esquadrão, vamos ser o vencedor, vamos conquistar mais um tempo. Bahia, 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 ouve essa voz que é seu alento. Bahia, 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 mais um Bahia, mais um título de glória. Mais um Bahia, é assim que se resume a sua história.